Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócios. O Programa Negócios vai ao ar todas as terças-feiras às 22h30 aqui pela TV Metrópole News. Essa noite nós vamos poder debater muito sobre economia, sobre política, sobre os rumos que o Brasil está tendo, quais as escolhas que nós estamos fazendo todos os dias com grandes lideranças. E para isso nós convidamos 3 instituições importantes para que juntos façamos o programa dessa noite. É ele, Carlos Alberto, presidente do Sinduscom. Boa noite, Carlos Alberto. Boa noite, Debré. Boa noite aos telespectadores da Rede Metrópole. Carlos, eu agradeço a sua participação. E o Carlos Alberto, Sindicato da Construção. E você também participa de outras instituições, não é isso, Carlos? Hoje eu estou como secretário-geral da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Sou presidente da Câmara da Indústria da Construção da CIEG. Sou vice-presidente do CODESE. E vice-presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, para o Centro-Oeste. E estamos assumindo agora, junto com o Renato, que é o ex-presidente da ADEME e o ex-presidente do CODESE, a coordenação nacional de todos os CODESES do Brasil. Então nós vamos ter agora, através da CEBIC, uma coordenação nacional que nós vamos discutir as boas práticas que estão sendo implantadas nos diversos municípios do Brasil. Eu vou ter a oportunidade, inclusive, de explicar a você bem o que é o CODESE, como é que isso surgiu, quais são essas bandeiras que esse grupo de lideranças tem levantado. Também convidamos ele, Edson Borges, que é do Sindroupa. Boa noite, Jesus. Obrigado por vir ao Programa Negócio. Muito obrigado pelo convite. Como é que está o setor de roupas aí no estado, no Brasil, está bem? Nós crescemos bastante nesses últimos anos em termos de... Nós estávamos no 13º lugar e hoje nós temos entre o segundo e terceiro a nível nacional, sem ajuda de governo, só com a ajuda dos empresários mesmo. Então hoje nós somos o único turismo negócio que Goiânia tem e hoje nós somos o maior empregador do estado de Goiás, praticamente na construção civil, devido à crise aí no setor, e nós conseguimos hoje ser os maiores empregadores de mão de obra do estado de Goiás. Além do Sindroupas, você está onde mais? Sou presidente da GICOM, faço parte também do grupo do CODESE e também estou na FIEG também. Muito bem, então. E vamos ter a oportunidade também de falar sobre, se você está nos assistindo fora de Goiás, às vezes até fora do país, tem umas avenidas aqui em Goiás que são, em Goiânia, que é referência, que é 44, né? Temos, eu até estava falando com o empresário ontem, falando da riqueza que nós temos, que é da Feira HIP, que é a maior feira de céu aberto do Brasil. Muito bem, vamos poder falar sobre isso aí. E, claro, juntamente com os dois, o Luiz Antônio, que é representante da ACEG, Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Boa noite, Luiz. Obrigado por vir ao programa. Boa noite, Debré. Obrigado pelo convite. Você estava me falando que você é contador e advogado. Sou contador e advogado. Então, algo muito perigoso para todos nós, né? Falar de contabilidade, falar da parte jurídica, representando a Associação Comercial e Industrial de Goiás, que juntamente com a FIEG, que é a nossa patrocinadora, vamos poder fazer um programa, um debate de alto nível. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer aqui as empresas que investem e tornam o programa Negócio Possível para todos nós e voltamos já com o primeiro bloco debatendo economia, Brasil, política. Sai daí não. Programa Negócios, com Debré Bucar. Há 8 anos no mercado, o restaurante Cabaça de Mel traz para Goiânia grande parte das coisas boas do interior. O cheiro e o tempero da comida caseira da fazenda você encontra aqui. Além do prazer de comer bem, você vai desfrutar da tranquilidade da fazenda em um ambiente acolhedor. Estacionamento próprio e aquele atendimento todo especial. Aqui, cada detalhe foi criado para você desfrutar do melhor da comida típica goiana e sem falar na deliciosa feijoada servida aos sábados. Reserve a sua mesa ou seu espaço para eventos. Fale com a nossa equipe através do telefone
3217-2111. Restaurante Cabaça de Mel. A verdadeira comida típica goiana é aqui. Programa Negócios, com Depré Bucar. De volta com o programa Negócios. Iniciando então o primeiro bloco desse programa, nós vamos falar sobre economia, política, vamos falar sobre essas duas coisas que antigamente a gente tinha uma impressão, né, Carlos, Edson e Luiz, que eram coisas bem distintas. Política estava numa caixinha, economia estava noutra caixinha bem distante, né? E as duas coisas não se conversavam. E de repente nós somos surpreendidos aí e nós descobrimos que são irmãos. Política e economia no Brasil caminham juntinhos. Bom, para jogar esse primeiro tema para que nós possamos debater, ouvindo as visões dos três líderes aqui presentes, eu coloco o seguinte: reforma política. Né? O programa está sendo gravado, ele vai ao ar então na terça-feira, se você está nos assistindo na terça-feira às 22h30, já aconteceu algumas atualizações. Mas desde essa discussão, desse primeiro momento, da reforma política, o que nós precisaríamos que fosse feito e o que é possível ser feito? Carlos, começar por você. Olha, eu acredito que a gente tem que encarar isso com mais responsabilidade, sabe? Eu acho que nós não podemos fazer uma meia sola nessa hora. Eu acho que nós temos que olhar o país com mais responsabilidade. Eu acho que a gente não tem que discutir só a questão do distrital misto, isso. Acho que não é só isso. Nós temos que discutir a questão de representatividade. Os Estados Unidos é um país que tem 2 representantes do Senado por Estado. Por que nós precisamos ter 3 representantes por Estado? Tem que ter 2. Por que nós precisamos ter 500 e tantos deputados federais? Podemos ter 300. Sabe, a gente tem que trabalhar isso de uma forma que o país tenha condições de sobreviver. Do jeito que vai, o custo do legislativo está extremamente alto porque ele traz de benefício para o país. Nós temos que mudar isso. Eu acho que pela primeira vez na vida, e aí o Luiz está aqui como contador, a gente pode aprofundar nisso. Talvez você, telespectador, pela primeira vez está entendendo assim, o chamado custo da política. Nós estamos falando de tirar da União 3 bilhões e 600, né, que evidentemente já caiu, nós estamos gravando nessa quinta-feira o programa, já parece um consenso nessa madrugada de quarta-feira para quinta, que os 3 bilhões não será tirado da União. Porém, ninguém sabe primeiro é esse número, né? Essa cifra absurda de uma eleição no Brasil. E é importante lembrar que a eleição no Brasil acontece de 2 em 2 anos. Né? Que é uma outra questão que nós temos que corrigir urgentemente. Não é possível você trabalhar um ano, parar o outro para fazer política. Nós temos que ter eleições gerais. E tem outras coisas, Debré, que a gente tem que entender a questão do custo. Nós temos, por exemplo, uma justiça trabalhista que ela devolve menos da metade do que ela custa para o trabalhador. Então ela custa 28 bi e paga 13. Como é que eu tenho uma justiça que custa o dobro do que ela transfere para o trabalhador? Então nós temos que mudar essa estrutura. O único lugar do mundo que você tem justiça trabalhista, justiça federal, justiça eleitoral, justiça militar, nós temos que mudar isso. Carlos, mas aí tá. E eu gostaria que os Carlos e o Edson e o Luiz também adentrassem nesse debate para a gente poder entender o seguinte. Tá. Então nós precisamos compreender o que é real e do que é o ideal. Né? São duas coisas bem distintas. Então nós estamos vendo aí que falta praticamente 30 e poucos dias, Edson, Carlos, Luiz, para que aprovemos a reforma trabalhista para que entre em vigor até o ano que vem. Tem que ser aprovado um ano antes. Então me parece assim, deixamos propositalmente, em cima da hora, para que fosse discutido algo que é primordial. As pessoas sempre falaram que a reforma política é uma das coisas mais importantes, era a primeira reforma que deveríamos fazer, mas deixamos para a última hora, para tratarmos de coisas tão urgentes, para que já seja aprovado urgente. Nós sabemos da lentidão na Câmara, no Congresso Nacional, né? Debré, eu tenho complementar as palavras do Carlos. Essa onda política,
política, o ano inteiro, esses gastam tanto a indústria e o comércio, porque isso influencia demais na opinião popular. O povo deixa de consumir, certo? Para ficar sabendo o que vai acontecer amanhã. Então isso o grande entrave que nós estamos tendo hoje no Brasil é a política. Porque se nós esquecêssemos separar política da parte econômica, nós íamos muito bem, certo? Mas não deixam a política sempre está sobressaindo em cima da parte econômica. Isso é muito ruim para um país como o Brasil, que pretende crescer. Então isso atrapalha demais os setores produtivos, muito. E onde que afeta a maioria, que está sendo afetada nessa crise, é a parte política. Você entrou num tema importante, Edilson, que nós precisamos entender. Nos outros países, claro que a política caminha junto, a economia, isso acaba tendo grandes... algo que acontece nos Estados Unidos, com uma grande bomba política que acontece lá, a bolsa cai, o dólar sobe. O Brasil não é diferente com isso. Porém, uma coisa que eu percebo aqui no Brasil, que o que está faltando às vezes, é um projeto que não só o político X ou o político B esteja percorrendo, mas que o grupo político esteja percorrendo de forma bem transparente. E na medida que aquele grupo está percorrendo, se cai uma liderança, não importa, o grupo inteiro está conduzindo o processo. O que me parece que no Brasil não acontece, né? Assim, eu talvez seja tentado a discordar um pouco, mas não do conceito, porque o conceito para mim está correto. Mas o que eu discordo é que, por exemplo, eu vejo que tem Estados Unidos hoje, infelizmente, está com um presidente que é um fanfarrão. Um cara que de manhã tuita alguma coisa, de tarde ele tuita outra, de noite ele tuita outra e tal. E a questão econômica nos Estados Unidos, está havendo uma recuperação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje está em franca recuperação. Então o que a gente entende é que houve um amadurecimento lá, como também aqui no Brasil em menor escala, mas eu acredito que se a gente buscar historicamente, o impacto dessas questões políticas no passado foi muito maior do que está acontecendo agora. Eu acho que, felizmente, independente de questões partidárias, de ideologia, de tudo, o presidente Temer está enfrentando as reformas. Quantas vezes nós já ouvimos falar em reforma trabalhista? Quantas vezes nós ouvimos falar em reforma previdenciária? Quantas vezes nós ouvimos falar em reforma política? Ninguém nunca fez. Está sendo feito agora. Eu acho isso extremamente importante para o país e é uma maneira de nós mudarmos o nosso futuro. Então, você acredita que esteja, então, percorrendo esse grupo tem um propósito, e esse propósito, independentemente das oscilações políticas que o presidente Temer e que outras lideranças tenha passado, esse projeto está sendo perseguido? Ele está sendo perseguido com um pouco mais de dificuldade, mas está andando. Tá, nós já aprovamos a reforma trabalhista, isso era impensável. Nós vamos ter uma tendência de aprovar a reforma previdenciária, temos uma tendência de aprovar a reforma política, estamos com um tempo muito curto, mas espero que a gente aprove pelo menos algumas coisas agora. Então eu acho que a importância hoje ela é histórica. Eu acho que nós estamos passando por um amadurecimento da sociedade em relação à política. Nós temos um problema, nosso problema mais é cultural, né? Nós somos muito preparados para esses impactos de política e economia. Ontem eu estava vendo que como uma privatização muda o aspecto econômico totalmente de um país. Privatização da Eletrobras, isso balançou o Brasil. Isso quer dizer que quantas empresas podem ser privatizadas que vai mudar o Brasil? Nós vamos sair da mão de políticos. Quantos milhares de empregos de políticos que estão ali, ociosos, vão acabar, porque vai virar uma empresa privada, com capital misto, né? Mas uma empresa privada que ali não vai poder alocar pessoas que não sejam pessoas capacitadas. Então, eu acho que esse termo de privatização, a começar pela Eletrobras, esse foi o marco do governo Temer. A partir disso, em um dia teve 9 bilhões de lucro, em um dia, as ações da Eletrobras. Então, isso é que falta no país, essas ações de impacto, assim, para mostrar que o país é um país bom de investir,
Tanto que já jogaram o Brasil lá com um dos países melhores para comprar ações que vão ser privatizadas. Então, isso que leva ao crescimento, né, da economia e que apaga um pouco a parte política, porque aí os políticos estão vendo, porque os políticos, a parte, tem ideologias que são contra a privatização, mas na época que eles estavam no poder, eles não eram contra a privatização. Agora eles são, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu estudei na Universidade Federal de Goiás, isso já tem um tempinho já, mas que naquela época nós tínhamos, assim, era o demônio, era o que havia de mais ruim no ser humano, tá? Era chamado neoliberalismo, né? Esse neoliberalismo, você lembra disso, Carlos? Né? Luiz, você lembra? Né? Nessa época, assim, era o que era de ruim. Falar assim, privatização, qualquer coisa naquela época. E naquela época, não precisa nem dizer que o celular era controlado pelo governo, né? E aí nós éramos contra. Tínhamos aquela bandeira tão orgulhosa e nós não entendíamos o porquê, que o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, então isso é riqueza nossa. E na verdade, acho que a grande riqueza nossa dessa crise toda é ter descoberto que realmente as coisas são nossas. E quando é mal administrada, vem para nós pagarmos. Acho que agora o brasileiro entendeu realmente o peso da Petrobras ser nossa. Houve todo aquele desvio, toda aquela roubalheira, e aí falou, é de vocês mesmos, Carlos, seu valor é tanto para pagar, Luiz, você tem que pagar tanto, Edilson, você tem que pagar tanto, e você, telespectador, tem que pagar tanto. Aí nós descobrimos. E agora nós estamos descobrindo o peso de fazer políticas irresponsáveis, que é o caso da Eletrobras. Salvo engano, acho que foi em dezembro de 2013, me corrija se eu estiver errado, que a Dilma chegou a pagar das luzes em dezembro e fez o pacotão da generosidade. Vou dar 20%, agora a energia vai baixar todo mundo por 20%. Empresa de capital aberto. As pessoas falavam, como? Nós não temos 20% de margem de lucro, como é que você vai dar 20% de desconto? E eu lembro que em 3 dias as ações da Eletrobras diminuíram em mais de 63%, salvo engano, naquele período todo, né? Então, esses impactos, essa intervenção política dentro da economia que tem estourado, a gente tem visto isso muito tempo. Ô, Luiz, fala aí um pouquinho sobre essa visão sua, sobre as privatizações. Como é que você está enxergando isso aí? Olha, nós temos o custo Brasil que está muito alto. E ninguém quer investir no Brasil hoje se não tiver essas reformas. Que não está falando que o Carlos está falando em relação à reforma lá fora. Tem o custo das gestões do legislativo, o executivo. Nossa, quando ele falou em relação à reforma trabalhista, é primordial, nós precisava disso aí, né, que vai entrar em vigência a partir de novembro desse ano, mas tem outras reformas que têm que ser feitas de imediato. E o presidente Temer está conseguindo, mesmo com a popularidade dele baixa, mas está conseguindo colocar isso em andamento. Nós poderíamos dizer que essa questão da impopularidade do Temer é bom? Vocês conseguem enxergar isso? Como é que eu acho ótimo. Porque você acha que se ele fosse um cara popular, ótimo, talvez ele não tivesse coragem de tocar nesses ótimo. Temas. Não teria coragem, né? Não teria, sim, que ele iria pleitear uma reeleição, que ele não com essa impopularidade não pensa nisso, né? Ele pensa em resolver o problema do país. O bom administrador não precisa agradar a todos, tem que agradar a empresa. Tem uma frase bastante interessante, que é de Kennedy, que ele fala que o primeiro segredo para o insucesso é agradar a todo mundo. Eu acho que o presidente Temer está pagando um custo, no momento, extremamente alto. Mas se tudo acontecer da maneira que a gente espera que ocorra, ele vai ter uma página muito bonita na história. E todos os brasileiros vão ser beneficiados. E todos os brasileiros vão ser beneficiados por isso. Então, eu acho que, infelizmente, ele não tem esse apoio popular, mas talvez seja um dos homens mais habilidosos com relação ao relacionamento com o Congresso. Eu acho que esse apoio que ele tem no Congresso é que está permitindo a ele fazer essas reformas. Então, ele optou por não ser candidato, por não buscar uma reeleição e de fazer efetivamente aquilo que o Brasil precisa fazer. Essa é uma agenda impositiva. Ou nós fazemos, ou nós vamos andar para trás. Nós temos exemplos na América do Sul de países que tiveram momentos fantásticos e hoje
temos fila para comprar alimento no supermercado. Depois, nós podemos esquecer também que se está tendo esse crescimento dentro do Brasil, essa revolução, devemos a Lava Jato, porque ela mudou totalmente o pensamento do brasileiro. Porque o brasileiro ele não pensava, esqueceu de política, esqueceu da economia, ficou no seu cantinho, assim, sem expressão. A partir que a Lava Jato começou a soltar o roubo que estava tendo o Brasil, que levando a política, como se diz, a lama, porque na realidade foi mais um problema político, né? Se viu que o Brasil precisava de mudar. Tanto que as reformas que estão aparecendo têm também o impacto através da Lava Jato. Em termos dessa reforma política, veio por causa da Lava Jato, porque eles estão também em situações difíceis. Então, eu vou fazer uma provocação a vocês aqui, Edson, Carlos e Luiz. Nós tínhamos visto que no finalzinho do governo Dilma, o povo foi às ruas, se manifestaram, tiveram várias manifestações, vários grupos foram criados, né? Do povo na rua, do povo se manifestando, né? Avenida Paulista, que nós estamos vendo aí, quer dizer, essa agitação toda do Brasil, que foi impulsionada, seja pela Lava Jato, pelos escândalos, mas pela necessidade de mudança. Pois bem, agora nós estamos vendo o povo fora das ruas, né? Os grupos serenaram, o povo na rua realmente sumiu. Eu gostaria de, antes de ir para o intervalo, que vocês falassem o seguinte: o povo desacreditou ou o povo está acreditando? Então eu vou, antes de vocês responderem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o segundo bloco do programa de hoje. Sai daí não. Programa Negócios, com Depré Bucar. Mídia tem vários significados. Mídia exterior só tem um: Capital Mídias. A Capital Mídias é a mais completa de Goiás, especializada em mídia exterior. Tem os melhores pontos de outdoor, frontlight e painel de LED. E ainda painel rodoviário e taxidor. Pelo segundo ano consecutivo, a Capital Mídias foi a mais lembrada no meio publicitário. Vencedora do prêmio Os Mais Influentes da Comunicação em Goiás. Pense nisso, Capital Mídias. A gente anuncia, você vende. Programa Negócios, com Depré Bucar. De volta com o programa Negócio, nesse segundo bloco, com as lideranças. Nós estamos aqui com o Carlos Alberto, presidente do Sinduscom, e que participa de várias outras instituições. O Luiz Antônio, que apresenta a Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, é contador e advogado. E o Edson Borges, que é presidente do Sindiroupa. Também é advogado, né? Sou advogado também. É Dilson. Dilson, também é advogado. Pois bem, gente, quando nós fomos para o intervalo, eu joguei uma bola aqui, uma provocação, né? Para você que está ligando a TV agora, eu fiz a seguinte provocação. Teve uma época, eu até mostrei cenas agora, recentemente, das manifestações do povo na rua, e pedindo, e clamando mudanças, etc, etc. E de repente, agora o povo sumiu, você não vê o povo na rua mais. Quando vem a manifestação de dois, um segurando cada lado da bandeirinha ali e tal, mas não encontra mais. Eu perguntei a vocês, a opinião de vocês, lideranças. O povo está acreditando ou desacreditou? Já desistiu do Brasil e está em casa e falou agora qualquer coisa que acontecer tá bom. Como é que é? O povo está acreditando, porque se está ruim com Temer no poder, seria pior sem ele, porque ele tem habilidade entre todos os deputados, senadores, e acho que com essa habilidade dele vai conseguir fazer as aprovações das reformas que nós precisamos. E nós precisamos, inclusive, lembrar, né? Já foi aprovado... Reforma trabalhista. Antes do teto, dos gastos públicos, né? Certo. Isso me parece, você como contador sabe tanto que isso é importante, a gente saber que você não pode gastar mais do que arrecada. Da CLT, que são... Qual que é a CLT de qual ano mesmo, meu Deus? 1988. 1988, né? A CLT. Então já era uma bela de uma avó. Então nós fizemos uma modernizaçãozinha dela, então uma atualização dela. E agora nós estamos enfrentando a reforma política, e está na forma aí para falar, voltarmos da Previdência e da tributária. Eu acho que essa é a grande meta dele para entregar o governo. Essencial. Né? E aí, o povo perdeu a fé ou não? Não, eu acho que não perdeu, não. O povo está esperando
com o crescimento, isso é normal, com o crescimento do emprego, tá, aí o povo já começa a ver que o Brasil está começando a entrar no ritmo. Então, ritmo quer dizer assim, que as coisas estão andando. E que se tivesse mais desemprego, eu acho que o Temer não conseguiria nem ficar no local. Eu acho que ele está muito hábil nesse sentido de economia e política, ele está sabendo manipular os dois lados. Então, hoje em dia, não precisa ficar fazendo muita correria na rua, não. Hoje, você tem acesso pelas redes sociais todas, você sabe o que acontece. Hoje em dia, não tem como esconder. Certo? Assim, se você acha ladrão, você que a gente vê na televisão, se o cara rouba você aqui na rua, as câmeras já estão pegando e roubando. Quer dizer, hoje não tem como mais se esconder. Então, eu acho que o povo está dando uma credibilidade para o Temer, mesmo que ele não tenha, certo, a confiança da população. O Temer é um mal necessário. É um mal necessário de transição. A pessoa de transição, ela não precisa agradar todo mundo, não. Ela tem de agradar a reforma que ele está fazendo. Não é agradar o povo em modo geral. Eles têm que preparar o país para uma nova etapa, certo? Então, como aconteceu já no plano o presidente do FHC, então ele mudou, o plano real mudou totalmente a nossa política. E eu acho que o Temer, certo? Eu ouvi falar uma vez na entrevista que ele vai ficar para a história. Porque o povo está falando mal dele agora, mas vai reconhecer ele quando ele sair, certo? O povo vai reconhecer o que ele fez de bem para o país. Carlos, você concorda? Eu acho perfeita essa colocação. O povo está com fé? Eu acho que o povo está com fé, mas eu vejo algumas coisas que me chamaram muita atenção ultimamente. Essa caravana que está sendo feita no Nordeste aí pelo PT, pelo presidente Lula, se isso ocorresse alguns anos atrás, nós teríamos um impacto muito grande, uma participação muito grande. E nós não estamos tendo participação. Essa caravana está totalmente inócua, ela não está trazendo ninguém está acompanhando, perdeu o interesse. E isso, para mim, ela tem uma leitura bastante importante, que é uma leitura que as pessoas estão pensando um pouco mais a longo prazo. Não adianta, gente, ter Bolsa Família, ter Bolsa isso, ter Bolsa aquilo. Tem que ter emprego e renda. É isso que faz o homem ter dignidade, é isso que faz o homem crescer, que faz o homem produzir. O ser humano, ele precisa ter uma satisfação pessoal, não é só dando peixe, você tem que ensinar a pescar. E eu acho que essa é a grande diferença. Não sou contra os programas sociais, sou a favor dos programas sociais, mas tem que ter a porta de saída. A pessoa que está recebendo tem que fazer um curso, tem que fazer algum treinamento para que ela seja inserida no mercado de trabalho. Não dá para você ficar subsidiando isso. O Brasil não precisa disso. O Brasil tem que gerar emprego, tem que gerar oportunidade. Essa questão de diferença de classes, ela é fundamental para que a pessoa tenha oportunidade de crescimento. Não adianta o comunismo acabou no mundo inteiro, faliu, não dá certo, a gente já viu que não dá certo. Então, acho que hoje o povo começou a entender isso. E eu espero efetivamente que esse entendimento venha cada vez mais e que as pessoas entendam que elas têm que ser protagonistas do seu futuro. Elas têm que lutar, elas têm que participar. Não adianta, sei lá, pôr o voto e ficar 4 anos sem saber o que está acontecendo. Você tem que ver o que o seu deputado está fazendo, o que o seu governador está fazendo. Se a gente não mudar essa relação, a consequência vem toda ela em cima de nós. A segurança, todo mundo está com problema de segurança, questão de educação, saúde. Então, como é que faz? Tem que estar junto, tem que participar, as entidades têm que participar. O setor produtivo como um todo tem que participar. Eu acho que é assim que nós construímos o Brasil e é assim que nós vamos passar por cima dessa crise. Bucari, eu também concordo com ele aqui, mas eu acho que um dos parâmetros que teve muita repercussão foi o enfraquecimento das centrais sindicais. Hoje porque elas comandavam, certo, diretamente os políticos. Hoje não, elas perderam a força totalmente, os sindicatos perderam a força com essa nova reforma, certo? Então eles estão perdidos na realidade. Mas você sabe que ela está fazendo maior pressão, né? Vocês como líderes sindicais, acho que é até importante perguntar isso para vocês. Você preside um sindicato da área de construção, você preside um sindicato da área de roupas, vocês é a favor ou não da contribuição obrigatória?
Minuto de silêncio. Eu sou contra. Contra a Sou contribuição contra. obrigatória? Sou. Por quê? Porque eu acho que você tem que prestar um bom serviço e essa categoria, que é o seu sustento do sindicato, ela tem que apoiar por entender a necessidade da sua representação. Ela tem que reconhecer e resolver pagar. Ela tem que reconhecer a representação. Por que eu acho isso importante? Porque, veja bem, nós temos, de um lado, umas centrais sindicais aí que levavam pessoas para os movimentos nas ruas, pagando R$30, R$50 para isso. Então, quer dizer... Mas tinha a coca e tinha o sanduíche. Pois é, então, se essa central sindical está fazendo esse tipo de trabalho, eu não vejo que ela esteja representando o trabalhador. Eu acho que ela tem que cuidar da saúde do trabalhador, de melhorar o conhecimento do trabalhador, de gerar oportunidades para ele, gerar cursos, lazer e tal. Eu acho que ele tem que cuidar do trabalhador e não vir com um negócio que vai totalmente contra o desenvolvimento do país. O empregador patronal não é noutra mesa do empregador trabalhador, eles estão no mesmo barco. Uma empresa só é feita de CPF, empresa não é CGC. Ela é um conjunto de CPFs. E aí? Concordo com o Carlos, o posicionamento dele foi muito bom nesse sentido. Eu acho que eu tenho dois parâmetros, sindicato patronal e sindicato obreiro. O sindicato obreiro, porque nós já estamos preparados, no meu caso, meu sindicato já tem 5 anos, nós já estamos preparados para o fim da contribuição sindical. O seu é patronal? É patronal. Laboral? O meu é patronal. Patronal. E obreiro, né? O meu é patronal, o obreiro é do empregado. E nós já estávamos preparados, né, cara? Nós já sempre discutimos isso na FIEG, certo? Que ia acabar a contribuição sindical. Os sindicatos que vivem só de contribuição sindical, não prestam serviço, teriam seus dias contados. 90% dos sindicatos, hoje, dos empregados, eles não têm serviço prestados. Eles não prestam serviço. Eles tinham só arrecadação sindical e não faziam nada. Hoje eles estão assim... Eles estão totalmente perdidos, porque com o fim dessa condição sindical, principalmente na área do sindicato de empregado, vai ter um impacto muito grande, né, dessa parte política. Entendi. Porque... Sua opinião? Como eles são um sindicato patronal, que eu vejo, que o sindicato patronal hoje, a empresa filia ao sindicato e contribui quando ela vê que o sindicato está fazendo alguma coisa por ele. Que é o caso da CIEG, por exemplo, que você representa. Sim, eu escolho de livre e espontânea vontade, remunerar uma associação pelo serviço que ela prestado me presta. ao empresário. Que no caso do Sindicato dos Empregados, não tinha isso, era compulsório. Que isso aí tinha que ter acabado mesmo. Isso aí é... Que bom. Nós estamos com o tempo aqui estourado, deixa eu só fazer uma colocação, que eu preciso chamar um quadro nosso que é muito importante. Mas eu gostaria de que vocês avaliassem o seguinte: o brasileiro, na interpretação de vocês, ele quer uma nação, um pai, um Estado, uma união, mais parecido com uma mãe e um pai, ou mais com uma liderança? Conseguiram compreender? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Mas antes eu vou chamar o quadro aqui da FIEG, para a gente ouvir também, juntamente com os lideranças que estão presentes, o presidente da FIEG, Pedro Alves, e também presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, sobre tudo isso que nós estamos discutindo aí. Vai lá, presidente. Com toda certeza o Brasil vai mudar para melhor. No Brasil sempre houve o antagonismo entre trabalhadores e empresários, que é um erro, O Brasil, se está passando por uma situação difícil, enquanto nós tivemos aí 14 milhões de desempregados, tivemos 130 mil empresas fechadas, o que prova que nós e os trabalhadores somos navegantes do mesmo barco, nós estamos afundando juntos. Então essa nova legislação enseja aí a condição para que a gente tenha um diálogo, tenha um entendimento. As convenções coletivas é que iam nortear todo esse relacionamento agora para frente. E nós temos sim que entender que nenhum é mais importante que o outro. Nem o empresário é mais importante que o trabalhador e nem o trabalhador é mais importante que o empresário. Nós temos o mesmo valor, então nós precisamos estar juntos, negociando, obviamente um puxa para um lado, outro puxa para o outro, mas no fim a gente vai acertar. Eu tenho certeza que o Brasil vai melhorar muito da agora para frente. Os próprios investimentos no Brasil irão aumentar.
Porque lá no exterior nós já ouvimos, inclusive na Coreia e no Japão, dizer que o Brasil, a legislação trabalhista inibe investimentos aqui. Então, da agora para frente, não vai inibir mais, porque nós passaríamos a ter um diálogo franco, aberto e proativo com os trabalhadores. O Brasil vai mudar da agora para frente. Então, presidente Pedro Alves, obrigado pela sua contribuição, pela visão, né? Você representa dois setores extremamente importantes como liderança classista. E antes de ouvir o senhor sobre qual que é a visão do brasileiro, ele quer um Estado que seja mais pai ou mãe, né? Lembra da União Soviética, né? Que era entendida como a mãe, né? A mãe russa, ou ele quer uma liderança, alguém que o conduza, alguém que o leve e o que mostre que o futuro pode ser construído juntamente com ele. Mas antes de ouvir a opinião do senhor, nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer as empresas que investem, tornam o programa possível para todos nós. Sai daí não. Programa Negócios, com Depré Bucar. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Fundada em 1997, a Controle Assessoria Empresarial possui ampla visão nos parâmetros de implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sua vasta experiência permite analisar os diversos aspectos organizacionais e gestão empresarial, otimizando de recursos, maximizando resultados e minimizando riscos naturais do mercado. A Controle oferece assessoria jurídica societária e comercial, civil e sucessões, tributária e contenciosa, consultoria contratual, assessoria continuada, contabilidade financeira e gerencial, contabilidade e escrita fiscal, assessoria legal para execução dos atos societários e parafiscais, folha de pagamento e gestão de pessoas, gestão de ativos, assessoria na implantação de SPID fiscal e contábil, assessoria contábil, assessoria fiscal e departamento pessoal. Controle empresa, compromisso, responsabilidade, determinação e altruísmo. Rua 1145, 204, Setor Marista, Goiânia. Telefone 3095-4434. Acesse controleempresa.com.br. Programa Negócios, com Depré Bucar. De volta com o programa Negócio para esse último bloco. Nós estamos conversando com ele, Luiz Antônio, que é representante da SIEG, Edson Borges, presidente do Sindiroupa, e Carlos Alberto, presidente do Sinduscom. Nós passamos pelo primeiro bloco, nós falamos sobre as reformas, falamos sobre a situação que o Brasil está, falamos sobre as expectativas, e eu terminei o segundo bloco fazendo uma provocação. O povo brasileiro, né, no sentimento de vocês, eles estão querendo o quê? É um país, uma nação que cuide deles como uma mãe e um pai cuida deles, né? E eu fiz referência aqui à antiga União Soviética, que tinha a nação mãe, né, pátria mãe, né, que tinha por cuidar de você. Ou ele quer algo mais parecido com o que o americano oferece, que é uma grande liderança para ajudá-lo a transformar. Como é que é a visão de vocês? Eu entendo que o Brasil precisa de liderança. E não só nós, brasileiros, todas as entidades, temos que ter liderança e não aquele paternalismo, aquela questão de dar o peixe. Tem que ensinar ele a pescar. Então, para ensinar a pescar, tem que ter líder. Eu acho que o Brasil precisa de grandes gestores. Os gestores com
bem preparado, acho que o Brasil tem tudo para crescer. Nós precisamos só de captação de gestores, certo? Que possa dar um impulso no nosso crescimento. E eu acho que precisamos de líderes, então gestores líderes, não gestores que usam só a demagogia, a falácia para enganar a população. O status, né? Nós precisamos de gestores mesmo de grandes conhecimentos. Eu tiro por base o Meirelles, certo? Que é um gestor sério, não se vê ele falar em política, nada, ele não brinca. Então eu acho que precisamos de gestores nesse sentido. E aí, Carlos? O que o povo busca? Eu concordo com essa afirmação, no sentido que o Brasil precisa disso. Agora, eu espero que o povo tenha entendido que o período que nós passamos aí tenha ensinado efetivamente as pessoas a diferença. E que elas entendam que é mais importante, efetivamente, um país que se preocupe em crescer, porque o crescimento é onde gera emprego e renda. Então, na minha ótica de entendimento, eu não vejo uma possibilidade de nós termos aí nem extrema direita, nem extrema esquerda. Eu acredito muito numa coisa como o Macron aí, por exemplo, na França, que veio efetivamente com propostas de mudança, com efetiva mudança na forma do país. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença. E eu acho que é isso que nós buscamos, é isso que nós precisamos. Se for de outra forma, nós vamos cair novamente numa tentação aí de atendimento. Acho que a afirmação que várias lideranças que eu já tive a oportunidade de contemplar, imaginamos que a eleição de 2018 ela vai estar entre essas duas polarizações. A esquerda, que tem essa visão que o país tem que ser um pai, uma mãe, deve cuidar, suprir com todas as suas necessidades, oferecendo bolsa disso, auxílio daquilo, aquilo outro, tal, né, que foi representado, é representado pelo PT, pelo Lula, né, pelos seus sucessores também, e também pelo que uma nova perspectiva da direita, que é aquele que o prefeito de São Paulo, João Dória, representa muito bem, né, como gestor, como líder de ensinar, nova né, liderança, que hoje está à frente nas pesquisas, que ele hoje está bem colocado nessas pesquisas para intenção de voto. Porque quando a gente analisa uma pesquisa, a gente não analisa só a intenção de voto, se analisa a rejeição. Então, quando você analisa a intenção de voto e analisa a rejeição, a posição do João Dória é fantástica. Eu até acredito que ele seja um excepcional candidato a presidente aí pelo PSDB, como nós temos aqui em Goiás também o governador Marconi, que está cotado para ser o presidente nacional do PSDB, e se efetivamente ele assumir esse cargo, ele poderia até postular ser um pretenso candidato se houvesse algum racha dentro do PSDB, porque ele é um dos poucos políticos do PSDB líderes que não tem aquela turma. Ele não é da turma do Alckmin, ele não é da turma do Serra, sabe? Então ele consegue navegar em todos os lados. Então acho que é isso que a gente precisa. Como também na esquerda devem ter pessoas também com essa característica. O que eu acho que não é legal é o extremo, sabe? A extrema direita, a extrema esquerda. Eu não acredito. Tudo que é extremo tem seu preço. Eu não acredito, por exemplo, numa extrema direita com o Bolsonaro, como não acredito também numa esquerda que esteja ligada ao PT. Okay. Complementando o Carlos aqui, o que eu acho interessante são políticas que falem que o empresário que está acabando com o país, certo? Então, políticos usam essa falácia antiga do tempo do meu avô, que é os empresários que estão levando o país a afundar. Agora a população viu a verdade, que sem as indústrias, sem o comércio forte, não há emprego. Porque essa falácia de enganar o povo dessa vez não vai cair nessa mais a falência. Não tem renda, e sem lógico, renda não tem consumo. Então, sem consumo não tem arrecadação. Se não tem empresário para dar emprego, também não tem renda, né? Até, já que você está falando do índice de desemprego, é bom dar uma atualizada aqui até para o Luiz poder contribuir. Nós estamos com
14,2 milhões de brasileiros empregados, que corresponderia a 13,7. Houve uma pequena quedazinha, porque nós estávamos chegando a quase 14% da população ativa que busca emprego desempregada. Né? Esse é o maior índice da história nesse novo formato que nós temos aqui, que tem 3 anos, né? Que antigamente contabilizava, era todo mundo que estava desempregado, agora somente os que estão buscando emprego. E caímos de 13,7 para 13,3. Então nós tivemos 0,4 de diferença, né? Então gerando uma perspectiva otimista que de repente a queda já tenha encerrado e que nós começamos então o processo de recontratação de momento. Estou certo, Luiz? Sim, inclusive o último dado que nós temos do CAGED, que Goiânia está entre as 50 municípios que mais gerou emprego, está em 5º lugar, que em relação à geração de emprego no ramo de serviço e na agropecuária no estado de Goiás também, que está alavancando o estado de Goiás na geração de emprego. Tem um dado importante que agora nós recebemos o embaixador da Alemanha, e ele esteve no Brasil, esteve em Goiânia, né, nessa semana, e ele citou exatamente alguns itens importantes. Gostaria de ouvir o comentário de vocês. Ele falou que Goiás é um grande captador de grandes empresas alemãs para o Brasil, para Goiás, porque ele tem infraestrutura, porque ele está numa posição geográfica bem posicionada, porque ele tem mão de obra relativamente qualificada, porque ela tem os polos, que tem Anápolis e que tem Aparecida, e por conta também do sistema de transporte, de logística, que nós temos o porto em Anápolis e o que está sendo construído em Aparecida. E aí, vocês concordam com ele? Estamos certos nessa colocação dele? Eu acho que estamos muito certo. Existem 3 grandes eixos de desenvolvimento no Brasil: São Paulo, Campinas, Rio, Campo de Goytacazes e Goiânia, Brasília. Desses 3 eixos, o que mais cresce é Goiânia, Brasília, com a perspectiva de instalação de 30 mil indústrias até 2025. Aliás, 70 mil indústrias até 2025. Nós hoje temos uma oportunidade que ela é praticamente única. Nós, além de termos os transportes modais em Anápolis, que temos o aeroporto de carga, temos o Porto Seco, temos a ferrovia chegando a leste-oeste e a norte-sul, temos a questão rodoviária, mas também temos um diferencial que chega a 200 e poucos quilômetros, que é São Simão, que é a hidrovia Paraná-Tietê, Paranaíba-Paraná-Tietê. Então nós temos 4 modais. Isso é um diferencial comercial fantástico. Então você vai poder fazer desembaraços aqui em Goiás, eu acho que pode gerar muita coisa. Então eu acredito que o nosso estado efetivamente está preparado. Nós temos um governo moderno, um governo que trabalha a questão dos incentivos de uma maneira diferente. Teve aí o Tesouro Verde, aí, que é um crédito de floresta que o Goiás implantou, que é um crédito que vai gerar incentivos, vai dar garantia para o empresário pegar o seu empréstimo. Então, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo e, efetivamente, o nosso estado está preparado para receber investimentos. Muito bem. E aí? Eu também, o nosso amigo aqui falando sobre o crescimento de Goiânia, né? A indústria de confecção, que é um dos grandes alavancas desse crescimento de mão de obra, que a partir de maio para cá, até o final do ano, ela não demite, ela só emprega. Então, isso ajuda bastante o crescimento nessa área, certo? E, na realidade, a indústria de confecção, ela teve uma queda, mas não foi uma queda acentuada, foi uma queda em relação aos outros segmentos muito baixa, certo? Os empresários se prepararam dessa vez, os empresários já estão mais conscientes, mais preparados. Tem o Sebrae e Senai que estão dando uma assessoria muito grande aos empresários, no sentido que se eles se prepararem, então hoje a gente vê que as empresas estão se autossustentando. E também a terceirização ajudou bastante, né, Carlos? Também. A parte de terceirização para as indústrias é muito importante para o crescimento do Estado. Nós falamos de algumas vantagens, você enumerou, falamos de Goiás, falamos de Goiânia, e tem um dado aqui importante, que nós fizemos a abertura do programa citando ele. Nós temos a maior feira ao céu aberto do Brasil. Do Brasil. Eles falam da América Latina. Eu sempre cito o Brasil porque eu não conheço todas, né? América Latina, que é a Feira RIP. Inclusive nós estamos mostrando imagens dela agora, e da 44,
E eu gostaria, Edson, quando a gente mostra as imagens aí das coisas, você comentasse dessa riqueza, porque esse é o grande pulmão ali, o coração que está bombeando no seu setor. Eu sempre, nas minhas entrevistas, eu falo que nós temos um diamante para ser polido, certo? Então, esse diamante é a 44 e a Bernardo Sayão e a Feira Hippie, certo? Se os políticos aqui, o governador e o prefeito, souber lapidar esse diamante, nós tornaremos o maior polo de indústria de confecção do Brasil e Goiânia será a capital da moda. Você sabe o que é ser a capital da moda? É hotéis, certo? É um turismo de negócio muito grande, porque nós somos muito turismo de negócio que Goiânia tem, a indústria de confecção, não tem outro turismo de negócio. Então, os hotéis, tudo. Imagina essa cidade toda recebendo compradores do Brasil inteiro, porque a situação nossa é muito privilegiada nesse sentido, porque nós estamos no centro do Brasil. Isso nos ajuda bastante. E o goiano tem, o empresário goiano, as empresárias goianas, no sentido, eles têm tendência para a moda, já nascem com o sentido de tendência, eles são já captados para a moda. Então, isso ajuda bastante. Hoje você pode saber que a maioria das cidades do interior tem polos de confecção já segmentado. Um é jeans, outro é noite, são vários polos diversificados. Então, hoje a 44, ela tem 8 mil, só a 44, não a Feira Hippie. A Feira Hippie tem em torno de 8 mil bancas. A Feira Hippie tem 8.500 lojas. A 44. É 44. Tem 85 galerias, tem 32 ou 30, tem 35 hotéis, tem mais de 55.500 leitos em 6 quarteirões. Você vai considerar a 44. Tem estudo lá. Isso, uma riqueza violenta. Ali gera mais de 100 mil empregos, só a 44. Gera mais de 100 mil empregos. Para a gente caminhar para o... Infelizmente estamos chegando no final do programa, mas eu gostaria de citar o seguinte tema: nova visão das instituições representativas. E aí eu gostaria, Carlos, que você adentrasse, iniciando essa resposta, falando um pouquinho do que é o CODESE. O CODESE é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Estratégico e Sustentável de Goiânia, que foi uma iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, baseada num case de sucesso que teve em Maringá. Nós fizemos um projeto econômico com a tendências consultoria. Dentro desse projeto econômico foram criadas 11 câmaras técnicas, foram criadas 60 indicadores para acompanhar esse planejamento. Então a gente está pensando em Goiânia 2033 e já trouxemos resultados e já entregamos. Então o Alvará 24 horas, esse grupo de 24 horas que está sendo pela Prefeitura, tanto o Alvará como o uso do solo, e outros que vêm aí, são trabalhos de parceria do CODESE com a Prefeitura, em que estão envolvidas diversas entidades, como o Instituto Áquila, a Comunitas, que são entidades que pensam o diferente a gestão pública. Um exemplo, Campinas, no primeiro ano de atuação dessa parceria, conseguiu economizar 250 milhões através de estudos de processos e procedimentos dentro da Prefeitura. Isso acaba economizando e gerando recursos para que a Prefeitura invista em outros lugares. O CODESE de Goiânia hoje conta com mais de 40 entidades de todos os segmentos, desde a maçonaria, Sinuscom, Secov, ADEME, FIEG, FACIEG, Lions, Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, Associação de Escolas particulares, Sindiroupas. Todos eles se uniram para cada um contribuir com a sua ideia? Para pensar a cidade. O setor público tem, de certa forma, uma dificuldade grande de planejar. E o CODESE faz isso. O CODESE pensa o futuro, mas pensa o futuro que Goiânia quer. Então, você tem hoje mais de 200 pessoas trabalhando voluntariamente dentro do CODESE, se a gente analisar cada Câmara técnica. Você está assumindo a vice-presidência dela? Nós estamos assumindo a vice-presidência, tentando, junto com o presidente Euclides, suceder ao Renato Corrêa, que fez um trabalho fantástico de frente do CODESE. Muito bem. Gente, sobre lideranças, só a visão de vocês, como é que você imagina que a CIEG, Sindiroupas e tantas outras instituições devem se comportar daqui para frente? Visão de vocês. Deve participar
do cenário que antigamente nós estava esquecido. E hoje nós estamos sendo convidados a participar desse cenário político atual. E concordo que precisa participar, sim, porque as lideranças, os problemas, o Carlos disse, ele que é empresário, que sabe os problemas que nós estamos passando na rua. Às vezes a associação tem que representar o seu associado, a indústria, o comércio. Sem a participação dessas entidades, fica difícil. O Sim Roupas e a GICOM tem a parceria, tem a AR da 44, tem a CIBS da Bernard Sayão, são entidades que hoje trabalham junto no desenvolvimento do processo todo da indústria de confecção e a indústria do vestuário. Hoje nós estamos criando a Câmara do Vestuário, que é composto pelos sindicatos das confecções, do sapato e do perfumes. Então vai ser uma Câmara muito forte, que vai dar uma alavancada bastante no crescimento da indústria de Goiás. Então, nós vai participando também do CODES, nós somos gestores da Câmara do CODES, lá da parte de indústria vestuária, e a gente ajuda o CODES através de projetos, essas coisas, que poderia ser benéfico para a indústria de confecção. E um dos pontos que a gente bate, que você falou aí, é a feira hippie, que ela podia ser toda coberta, faria uma feira moderna, né? Que aí ficaria bem melhor para nós, né? Mas a visão até agora não chegou lá, né, Carlos? Está caminhando. Gente, eu agradeço a vocês o tempo, a contribuição, a visão, as informações que vocês trouxeram, ajudaram no desenvolvimento do Estado de Goiás, das pessoas que estão nos assistindo, evidentemente podendo contribuir com isso. Essa diversidade de visões, de informações sobre temas importantes, que ajuda eu, você e a nós todos desenvolvedores. Carlos, obrigado pela sua contribuição, pela sua participação no programa Negócio mais uma vez. Muito obrigado, Debré. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu acho que a TV Metrópole, ela dá para a gente a possibilidade da gente falar aquilo que a gente pensa. Aqui a gente não tem censura, aqui a gente não tem a necessidade de não falar aquilo que não pensamos. Eu acho isso bastante importante. Okay. Obrigado, Luiz Antônio, representante da SEG. Obrigado, Debré. Estamos à disposição de vocês. Edson Borges, Sim Roupas, obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado. Quando precisar de nós, estaremos sempre ao seu dispor para falar do nosso crescimento, que futuramente seremos o primeiro do Brasil. Muito bem. E obrigado a você que escolheu nos assistir. Esperamos ter contribuído com informação, com diversidade, com posicionamentos distintos, com aquilo que você precisa. Essas informações que podem possibilitar a você a diferenciação competitiva para poder superar esse momento adverso que o país passa, que as empresas passam e chegar até o tão esperado sucesso. É o desejo nosso do programa Negócios dessa semana. Nós nos vemos na próxima semana, sempre com pessoas inteligentes e com visões distintas sobre temas polêmicos, política, economia, desenvolvimento. Nos vemos lá, um grande abraço. Programa Negócios, com Debré Bucar.